A luz do sol da tarde filtrava-se pelos longos cabelos da mulher, criando um halo dourado. A luz preguiçosa que entrava pela janela do carro acariciava a seda de sua blusa, criando ondas elegantes sobre seus ombros. Diante do espelho retrovisor, antes de descer, a mulher fez uma pausa, respirando fundo. A calça social de alfaiataria cinza chumbo envolvia suas pernas longas e tonificadas sem uma única dobra, desenhando uma silhueta sofisticada. Nos pés, sapatos carpim pretos de salto agulha, com o peito do pé cavado, acentuavam ainda mais sua altura e postura. Era um traje que normalmente se veria nos corredores da Faria Lima ou nos escritórios governamentais de Brasília, mas hoje era um dia especial. Era o dia de visitar seu amado sobrinho. Naquele único espaço onde ela desejava se libertar de todos os olhares e julgamentos do mundo, ela queria apresentar uma imagem perfeita apenas para ele. O nome da mulher era Helena. Enquanto retocava a maquiagem com cuidado, a imagem do rosto do sobrinho veio à sua mente. Imaginar o sobrinho, vestindo a farda camuflada do exército brasileiro, parado com dignidade, fez um sorriso suave surgir nos lábios de Helena. Ela havia criado aquele menino, que era praticamente órfão, sozinha, lutando contra a solidão em inúmeras noites. Para proteger aquela vida pequena e frágil, ela teve que se tornar forte, um pilar inabalável diante de qualquer dificuldade. O sobrinho era a razão de sua vida, o propósito de sua existência. O fato de aquele menino ter se tornado um jovem respeitável, um soldado que protegia a nação, enchia o peito de Helena de uma emoção profunda e um orgulho avassalador. Ao sair de Brasília e chegar aos arredores do Comando Militar do Planalto, o céu azul do cerrado parecia ainda mais alto e vasto. Estava-se no limiar do outono brasileiro, com um ar seco característico. A luz clara do sol derramava-se sobre o pátio de formatura do Batalhão de Forças Especiais. Apesar da tensão fria emanada pelas cercas de arame farpado e pelos edifícios austeros, naquele dia, uma atmosfera de calor e excitação pairava no ar. Era o dia da visita familiar, um evento raro, realizado apenas em datas comemorativas do batalhão. Sob as tendas montadas em um canto do vasto pátio de asfalto, as famílias convidadas tinham em sua maioria, uma aparência semelhante. Mãos calejadas de pais que batiam orgulhosos nos ombros dos filhos, mães agitadas abrindo potes de comida caseira, feijoada ou churrasco trazidos de casa, namoradas jovens tirando inúmeras fotos, encantadas com os namorados de farda. As roupas deles eram simples e discretas, como se houvesse um acordo tácito, calças jeans confortáveis, tênis, camisetas de algodão ou camisas polo de cores sóbrias. Todos pareciam entender implicitamente que aquele era um dos lugares onde a hierarquia e a disciplina militar do Brasil respiravam com mais vigor. Foi nesse cenário comum e familiar que uma pessoa de uma textura completamente diferente entrou. No momento em que Helena passou pela guarita e caminhou em direção ao pátio, o ar, antes barulhento, agitou-se sutilmente. Como uma borboleta exótica voando sem aviso prévio para o meio de uma formação militar rígida, sua presença causou uma estranheza imediata e atraiu olhares intensos. Ela vestia uma blusa de seda cor marfim que fluía com o vento e a calça de alfaiataria que revelava sua elegância. O som do salto agulha, toque, 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 ressoava com clareza rítmica sobre o asfalto quente, contrastando com o som abafado dos coturnos. Seus cabelos soltos brilhavam em um tom castanho polido sob o sol do Planalto, e o rosto, visível por trás dos óculos escuros de grife, era tão liso e jovial que era difícil adivinhar sua idade. Em vez do cheiro de óleo diesel e suor típicos do quartel, um perfume floral caro e sutil se espalhava pelo vento cada vez que ela se movia. Nossa, quem é aquela? Será que é alguma atriz que veio gravar? Olha a roupa dela. Ela acha que está onde? Em um desfile? Veio visitar quem vestido assim? Filho? Namorado? Ou irmão? Os sussurros se espalharam como ondas. Na maioria daqueles olhares, havia mais desconforto e uma vigilância sutil do que pura curiosidade. Naquele espaço unido pelo sentimento de família militar, Helena era claramente uma forasteira, uma estranha. Helena, parecendo não se importar com os olhares alheios, baixou levemente os óculos escuros e procurou um rosto familiar na multidão.
Logo, um sorriso suave surgiu em seus lábios. Viu seu sobrinho, o soldado Gabriel, parado rigidamente a certa distância, parecendo não saber o que fazer ao vê-la. Gabriel. Helena chamou o nome dele e acenou. Empurrado pelas cotoveladas provocativas dos colegas ao lado, Gabriel correu em passos curtos até ela. Rosto queimado pelo sol do cerrado, cabelo raspado baixo, corpo robusto forjado pelo treinamento físico intenso, era a imagem perfeita de um combatente do exército brasileiro. No entanto, por mais que fosse um guerreiro de elite, diante da tia, ele era apenas um sobrinho tímido. Tia! Como a senhora veio até aqui sem avisar? Na voz de Gabriel, a alegria misturava-se com um evidente constrangimento. Sem perceber, ele baixou o tom de voz, consciente da roupa luxuosa da tia e dos olhares ao redor. Seu olhar parou por um instante nos saltos agulha dela. Eram sapatos perfeitos para afundar na terra batida se ela saísse do asfalto. Vim ver o rosto do meu sobrinho, ué. O mundo mudou, Gabriel. Preciso enviar um ofício agora só para visitar meu sobrinho? Helena riu de forma brincalhona e deu um tapa leve no ombro dele. Então, natural como sempre, entrelaçou seu braço no dele e o guiou para os assentos reservados. Enquanto era conduzido pelo braço da tia, Gabriel sentia um frio na espinha com as dezenas de olhares cravados em suas costas. Especialmente quando cruzou o olhar com alguns sargentos e oficiais mais antigos que costumavam pegar no seu pé, seu rosto queimou de vergonha. Ah, tia, por favor, podia ter vindo com uma roupa normal. Gabriel engoliu o lamento, incapaz de dizer aquilo em voz alta. Desde que perderá os pais na infância, a pessoa que o criará como um filho fora sua tia Helena. Ela era pai, mãe, melhor amiga e o porto seguro mais forte que ele tinha no mundo. Ele não sabia exatamente qual era a profissão dela. Sabia apenas vagamente que ela fazia algo importante ligado ao governo federal em Brasília. Desde pequeno, ela sempre fora imponente e impecável, uma mulher de aço que nunca se ajoelhava diante de dificuldade alguma. Gabriel tentava ignorar o fato de que essa imponência, hoje, parecia excessiva e deslocada naquele ambiente. Assim que os dois se sentaram, os sussurros ao redor tornaram-se mais audíveis e cruéis. Não parece ser mãe daquele soldado. É muito jovem e arrumada. Deve ser namorada, né? Sugar mummy, talvez? Mas vir visitar o quartel com essa roupa? Falta de noção, não é? Pois é. Parece que acha que é a protagonista de novela. Não pensa nos outros? As vozes eram altas o suficiente para Helena ouvir. No entanto, ela permanecia sentada com uma postura elegante e móvel, como se estivesse apreciando música clássica em um jardim botânico, e não cercada de fofocas em um quartel. Ela tirou uma pequena garrafa de água mineral da bolsa e entregou a Gabriel, perguntando com carinho. O treinamento está muito puxado? Machucou algum lugar? Não, tia, estou bem. Todo mundo passa por isso. Mesmo assim, tenha cuidado. Se você se machucar, meu coração se parte. Enquanto a conversa comum e afetuosa fluía, os olhares de desaprovação não diminuíam. Entre esses olhares, o mais afiado e frio pertencia ao responsável geral pelo evento. Eles ainda não sabiam, mas aquele olhar vinha do tenente-coronel Roberto Mendes, comandante do batalhão. O tenente-coronel Mendes estava de pé ao lado do palanque, varrendo o local com olhos de falcão. De sua farda camuflada impecavelmente passada emanava uma aura cortante, e sua expressão não mostrava o menor sinal de relaxamento, como se quisesse provar com o próprio corpo o rigor da vida militar. Ele era um homem que tratava a hierarquia e a disciplina como uma religião. Para ele, o quartel era um templo sagrado, e as cerimônias militares eram rituais de confirmação dessa santidade. Aos seus olhos, a figura de Helena era como uma mancha de tinta caída sobre um altar imaculado, uma ofensa imperdoável. A testa do tenente-coronel franziu-se violentamente. Quando Helena apareceu, ele pensou por um momento que fosse alguma influenciadora digital ou celebridade convidada para relações públicas. Mas ao vê-la conversando intimamente com o soldado Gabriel, percebeu que estava errado.
O soldado Gabriel era um militar que ele já observava, achando-o excessivamente tímido e, por vezes, disperso nos treinamentos. Então é por isso. O soldado Gabriel anda com esse tipo de mulher, por isso não foca na vida militar. Mendes chegou a uma conclusão precipitada. Em sua mente, Helena foi instantaneamente classificada como uma mulher fútil, cheia de vaidade, que desrespeitava a santidade do exército. Ele julgou que ela não possuía nem um pingo da humildade e recato que se esperava de uma família militar. A roupa chamativa, a maquiagem, a atitude confiante que beirava a arrogância. Tudo irritava profundamente. O tenente-coronel Mendes tomou uma decisão. Deixar aquela mulher agir daquela forma rebaixaria o nível do evento, influenciaria mal as outras famílias e, pior, relaxaria a disciplina da tropa. Ele entregou o comando momentâneo a um capitão subordinado e desceu do palanque. O som de seus coturnos batendo no asfalto era pesado e ameaçador. Seu objetivo era único: quebrar as asas daquela borboleta exótica e deslocada. Quando ele se aproximou de Helena e Gabriel, o barulho ao redor cessou como se tivessem desligado um interruptor. Todos prenderam a respiração, prevendo a tempestade que estava prestes a desabar. Gabriel empalideceu ao ver o comandante se aproximando. Levantou-se num salto, reflexivamente. Sentido. Soldado Gabriel. Como um réu, Gabriel gritou sua apresentação o mais alto que pôde. Mas o olhar frio e desprezível do tenente-coronel não parou nele. Estava fixado em Helena, que permanecia sentada elegantemente, olhando para cima. A chegada de Mendes congelou o ar ao redor da mesa. Ele ignorou a apresentação de Gabriel como se não tivesse ouvido, encarando apenas Helena. Seus olhos eram persistentes e gélidos, como os de um interrogador da polícia do exército diante de um desertor. Helena não desviou o olhar. Encarou-o de frente. Não se levantou. Em vez disso, manteve as costas retas na cadeira, retirou lentamente os óculos escuros e os pousou sobre a mesa. Quando seus olhos foram totalmente revelados, o tenente-coronel Mendes parou por um milésimo de segundo. Diferente da pele jovem, os olhos dela continham a profundidade de muitos anos, límpidos e serenos. Dentro daquela serenidade havia um núcleo duro que não se abalaria com qualquer intimidação comum. Mendes disfarçou seu breve constrangimento e forçou uma voz ainda mais autoritária. Soldado Gabriel. Quem é a pessoa ao seu lado? Ele perguntou a Gabriel, ignorando propositalmente Helena. A intenção de rebaixar a existência dela, não a reconhecendo como interlocutora, era clara. Gabriel, suando frio, gaguejou. Sim, senhor comandante. É minha tia, senhor. Tia. Mendes soltou um riso anasalado e mediu Helena de cima a baixo. Seu olhar percorreu o corpo dela de forma ostensiva e rude. Naquele olhar desrespeitoso, havia uma descrença na palavra tia e um desprezo velado, insinuando que ela era uma mulher de vida duvidosa. Tia é? É a primeira vez que a vejo. Sou o tenente-coronel Roberto Mendes, comandante deste batalhão e responsável pelo evento. Ele apenas acenou com a cabeça secamente para Helena, apresentando-se por obrigação. E foi direto ao ponto. Escute, senhora visitante. Ele usou o termo genérico deliberadamente para manter distância. A senhora não acha que sua vestimenta está um pouco excessiva para a ocasião? Isto aqui não é uma boate na Zona Sul ou uma festa de gala. É um quartel do Exército Brasileiro. Estamos na linha de frente da defesa nacional. A senhora não deveria ter o mínimo de decoro condizente com um local solene como este? A voz era controlada, mas o conteúdo era afiado como um punhal. Era alto o suficiente para que todos ao redor ouvissem. Num instante, todos os olhares se voltaram novamente para Helena. Agora, misturado à curiosidade, havia um tom de condenação, concordando com as palavras do comandante. Gabriel baixou a cabeça, mordendo os lábios. Queria desmaiar ali mesmo. Mas Helena permaneceu calma, sem um traço de pânico. Ela respondeu com uma voz suave, mas firme. Entendi o que o senhor disse, comandante.
Mas, na minha opinião, estou vestida com respeito e formalidade para esta ocasião. Com respeito. Mendes soltou uma gargalhada de escárnio, como se aquilo fosse absurdo. Parece que o padrão de respeito da senhora é bem diferente do senso comum. Olhe em volta. As outras famílias vieram com roupas discretas e simples. Isso é a forma de demonstrar respeito ao exército e aos militares. E a senhora? Não parece que quer apenas aparecer sozinha? Não pensou que essa aparência pode criar um clima ruim entre a tropa e as famílias, distorcendo a essência do evento? O discurso dele era manipulador. Transformou a roupa de Helena não em uma questão de gosto pessoal, mas em um ato egoísta que prejudicava a coesão do grupo. Algumas famílias ao redor começaram a assentir. Elas se aliaram a Mendes, sentindo-se vingadas pelo desconforto que a presença brilhante de Helena lhes causará. Helena ficou em silêncio por um momento. Olhou lentamente para o rosto do tenente-coronel Mendes e para os rostos das pessoas que concordavam com ele. Então fixou o olhar novamente em Mendes. Comandante, não tive a menor intenção de causar desconforto ou distorcer a essência do evento. Apenas queria mostrar a melhor e mais bonita versão de mim mesma para o meu sobrinho, que não vejo há muito tempo. Essa é a minha forma de respeito e cortesia para com a minha família. Não acredito que o respeito ao exército, do qual o senhor fala, deva ser necessariamente expresso através de uma uniformidade de vestimentas civis. A refutação dela foi lógica e a voz não tremeu. Pelo contrário, ao sentir que estava sendo repreendido polidamente por seu preconceito vulgar, o rosto de Mendes ficou vermelho. Ele sentiu uma humilhação insuportável por ter sua autoridade desafiada por uma civil, ainda mais uma mulher jovem. A senhora tem uma resposta para tudo, não é? Mas aqui é o exército. O exército não é um lugar onde a lógica e o senso comum de civis como a senhora funcionam. A disciplina e o cerimonial daqui foram construídos com o sangue e o suor de inúmeros antecessores. Não é algo que alguém como a senhora possa medir e julgar à vontade. A voz de Mendes subiu de tom. Ele estava começando a perder a razão. Decidiu que precisava dar uma lição naquela mulher. Precisava fazê-la sentir na pele o preço de confrontar a autoridade militar. Ele virou sua fúria para Gabriel, que estava ao lado, tremendo. Soldado Gabriel. Sim, senhor. Soldado Gabriel. Agora entendo por que você sempre parece disperso e fraco nos treinamentos. Tendo em casa um adulto que despreza o exército desse jeito, como é que o espírito militar vai se firmar em você? A maçã não cai longe da árvore, não é? Era um ataque pessoal claro e um ato covarde de usar o sobrinho como escudo para atacar a tia. O sangue fugiu do rosto de Gabriel. Mais do que ter sua vida militar negada, o fato de sua tia estar passando por aquela humilhação por culpa dele era doloroso demais. Comandante, não é isso. Minha tia não é assim. Gabriel tentou argumentar com coragem, mas Helena segurou suavemente o braço dele, impedindo-o. Pela primeira vez, o sorriso desapareceu do rosto de Helena. Seus olhos esfriaram drasticamente. Mexer com o sobrinho foi a linha final que ela não permitia que cruzassem. Tenente-Coronel Roberto Mendes. Helena o chamou. Ela usou deliberadamente a patente e o nome, omitindo o senhor. Mendes não percebeu a mudança sutil, mas sentiu claramente o frio na voz dela. Posso suportar insultos à minha pessoa. Mas o senhor não tem o direito de insultar arbitrariamente o espírito militar do meu sobrinho, o soldado Gabriel. Ele é um garoto mais responsável e dedicado do que qualquer um. O que o senhor sabe sobre ele para avaliá-lo de forma tão leviana? Ah! Direito? Eu sou o comandante dele. Avaliar e corrigir a tropa é minha missão e meu direito. E a senhora, com que direito se intromete em assuntos internos do quartel? Quem a senhora pensa que é? O olhar furioso do tenente-coronel percorreu o corpo de Helena mais uma vez. Roupa luxuosa, aparência jovem e bonita, atitude atrevida que não se submetia à autoridade militar. Tudo isso se fundiu em sua mente numa conclusão distorcida e preconceituosa.
Ele colocou um sorriso de escárnio nos lábios e cuspiu em voz alta para que todos ouvissem. Foi a frase que mudaria toda a sua carreira, não toda a sua vida. Pelo jeito de se vestir e de falar. Veio de onde? De alguma boate de luxo? Parece que não sabe o que é um quartel e veio aqui tentar fisgar algum oficial ou homem rico, mas escolheu o lugar errado. Aqui não é lugar para mulheres do seu tipo entrarem e saírem quando bem entendem. Por um instante, todo o som do mundo desapareceu. Mulher de boate. Mulher do seu tipo. As palavras insultuosas ecoaram pelo pátio de formatura. Algumas pessoas cobriram a boca em choque, outras riram baixinho, como se assistissem a um show interessante. Lágrimas explodiram dos olhos de Gabriel. Ele cerrou os punhos, tremendo de raiva. Queria avançar no comandante, mas a condição de soldado prendia seus pés como correntes de aço. Todos esperavam a reação de Helena. Chorar? Gritar palavrões? Fugir de vergonha? Mendes tinha certeza de sua vitória total. Mas a reação de Helena fugiu de todas as previsões. Ela não chorou nem gritou. Pelo contrário, encarou Mendes com uma calma ainda mais profunda e assustadora. Diante daquele olhar ilegível, Mendes sentiu, pela primeira vez, uma ansiedade desconhecida. Como o medo instintivo de perceber que não havia tocado em uma borboleta frágil, mas na escama de um dragão adormecido. Helena levantou-se lentamente. Graças aos saltos, seus olhos ficaram quase na mesma altura dos de Mendes. Ela abriu a boca com uma voz baixa, mas mais clara e ameaçadora do que qualquer grito. Tenente-Coronel Roberto Mendes. O senhor vai se arrepender amargamente do que acabou de dizer. Arrepender? Por que eu me arrependeria? Mendes rebateu o aviso com deboche. Ele acreditava piamente nas divisas de tenente-coronel e na folha de carvalho dourada em seus ombros. A ideia de ser ameaçado por uma civil, que parecia uma acompanhante de luxo, era risível. Quem insultou o exército e desrespeitou um oficial superior foi a senhora. Eu poderia mandar a polícia do exército prendê-la agora mesmo por desacato e perturbação da ordem. Ele pressionou ainda mais, exibindo seu poder. Queria esmagar o orgulho dela ali mesmo. Mas Helena não piscou. Em seu rosto surgiu uma expressão estranha, uma mistura de piedade fria e desprezo. Tenente-Coronel Mendes. O senhor está cometendo 2 erros graves. O tom de Helena mudou para uma forma de autoridade superior, quase tutelar. Alguns subtenentes mais velhos por perto engoliram em seco ao notar a mudança. Primeiro, a arrogância de julgar tudo pela aparência. Segundo, a estupidez de brandir a autoridade que lhe foi confiada como se fosse propriedade sua. Oh! O quê? Essa mulher ficou louca? Mendes estava incrédulo. Estava prestes a gritar para a guarda retirá-la. Nesse momento, Gabriel puxou a manga de Helena. Tia, por favor. Por favor, pare. A culpa é minha. Vamos embora daqui. Gabriel implorava. O medo de que sua vida militar se tornasse um inferno e de que sua tia sofresse represálias o consumia. Helena segurou a mão trêmula do sobrinho com ternura. Olhou nos olhos dele e disse com uma voz infinitamente suave: Gabriel, não se preocupe. A tia resolve isso. Você não fez nada de errado. Havia uma certeza inabalável em sua voz. Não era bravata. Era a confiança absoluta de quem controla a situação. Vai se resolver logo. Muito limpo. Helena soltou o sobrinho e virou-se para Mendes. Tirou o smartphone da bolsa. O que está fazendo? Vai ligar para algum contatinho para reclamar? Acha que tem algum figurão nas costas? Sabe onde está para usar telefone assim? Antes que ele terminasse, Helena apertou um botão de descagem rápida bem na cara dele. Tocou apenas 2 vezes. A primeira frase de Helena foi curta e seca. O tom de voz deixava clara a hierarquia. General Oliveira? Onde o senhor está agora? Sim, perto de Formosa? Ótimo.
Estou dentro de uma unidade subordinada sua e surgiu algo que preciso resolver. Batalhão de Forças Especiais. Isso, aqui mesmo. Venha procurar o Tenente-Coronel Roberto Mendes. O senhor vai entender a situação quando chegar. Em 10 minutos. Não, chegue em 5. Ela desligou na cara dele. A chamada durou menos de 30 segundos. General Oliveira? Procurar o Tenente-Coronel Mendes? O Tenente-Coronel sentiu o corpo rígido. A palavra general perfurou seus ouvidos. Mas ele tentou manter a postura, rindo mais alto. Ah! Fazendo teatro agora? Contratou algum ator? General Oliveira? Sabe quantos generais existem no Brasil? Acha que o alto comando viria correndo porque a senhora ligou? Isso aqui não é o saque. Ele tinha certeza de que era blefe. Uma mulher jovem e daquele estilo dando ordens a um general? Impossível. Eu sou a autoridade máxima aqui hoje. Nada vai mudar. No momento em que ele gritava, um som começou a vir de fora do quartel. Primeiro, um ronco distante. Depois vários. Não eram motores comuns. Eram batedores. Sirenes de motocicletas da polícia do exército começaram a soar, cortando o ar. Não eram sirenes de emergência comum, mas aquele som ritmado e inconfundível de escolta de altíssima autoridade. Todos no pátio olharam para a entrada principal. Os sentinelas da guarda começaram a correr freneticamente. O rádio de comunicação do oficial de dia estava gritando. O que é isso? O que está havendo? Mendes gritou para um capitão. O capitão voltou correndo, pálido como cera. Co-comandante. Problema sério. Uma comitiva do Estado-Maior Conjunto está entrando. E dizem que é o próprio general de exército Ricardo Oliveira, chefe de operações conjuntas. O quê? General de exército? Os olhos de Mendes quase saltaram das órbitas. Um general de 4 estrelas, um dos homens mais poderosos das Forças Armadas, chegando sem aviso prévio numa festinha de batalhão? Por quê? Inspeção surpresa? Guerra? Nesse momento, uma voz calma soou atrás dele. Parece que vai chegar logo. Mendes virou a cabeça, rangendo como uma máquina enferrujada. Helena. Ela olhava para a entrada com a tranquilidade de quem sabia o roteiro do filme. Um sorriso tênue brincava em seus lábios. A arrogância de Mendes evaporou, dando lugar a um terror primitivo. Aquela mulher. A mulher de boate. Teria ela realmente chamado um general de exército? Não. Não pode ser. Coincidência. Ele negava a realidade. Com um chiar de pneus, uma comitiva de carros pretos oficiais, com batedores da pé à frente, deslizou para dentro do pátio. No para-choque do carro principal, uma placa preta brilhava com 4 estrelas prateadas. Tudo parou. O tempo, o vento, a respiração. A tempestade havia chegado. As 4 estrelas emanavam uma autoridade absoluta, capaz de criar um vácuo no pátio. As portas dos carros se abriram quase simultaneamente. Oficiais de Estado-Maior, majores e coronéis com agulhetas douradas, saltaram agilmente, assumindo posições de segurança e protocolo. Eram a elite da elite, assessores diretos do alto comando. A presença deles por si só já dificultava a respiração dos mortais comuns. O tenente-coronel Mendes olhava aquilo petrificado. General Oliveira. Por que aqui? Seu corpo agiu por instinto. Batalhão. Sentido. Apresentar armas. Os soldados e as famílias levantaram-se num pulo, rígidos. O pátio virou um cenário de estátuas. Mendes correu com as pernas trêmulas até o carro do general. Ele precisava se apresentar. Era o protocolo. Mas a porta traseira do sedã preto demorou a abrir. Aqueles segundos pareceram horas. Helena observava tudo em silêncio. Ela reconheceu alguns dos oficiais da comitiva.
Eram seus antigos subordinados. O major da segurança cruzou o olhar com ela e seus olhos tremeram violentamente. Ele desviou o olhar, confuso sobre como agir. Helena sorriu internamente. Aquele garoto cresceu. Gabriel estava em choque. Um general de 4 estrelas? As notícias da TV? Por que a tia estava tão calma? Clique. A maçaneta do carro se moveu. A porta se abriu. Um coturno preto brilhando como espelho tocou o chão. Um homem desceu. O general de exército Ricardo Oliveira. 50 e poucos anos, ombros largos, peito coberto de medalhas e fitas de condecorações. Mas o mais impressionante eram seus olhos. Olhos de estrategista que comandavam dezenas de milhares de vidas. Ricardo Oliveira desceu e semicerrou os olhos, escaneando o pátio como um radar. Selva. Mendes gritou, batendo continência, a voz falhando. Tenente-Coronel Mendes, comandante do Batalhão de Forças Especiais. Apresenta o batalhão pronto para... Mas o general Oliveira nem olhou para ele. Passou por ele como se Mendes fosse um poste. O general caminhou decidido, abrindo a multidão como Moisés no Mar Vermelho. Ninguém ousava respirar. Ele foi direto para a área das mesas das famílias. Parou na frente de uma pessoa. Helena. A mulher que Mendes chamara de prostituta. O general Oliveira parou diante dela, na posição de sentido mais perfeita de sua vida. Houve um silêncio. Então, para o choque de todos os presentes, o general de exército Ricardo Oliveira, um dos homens mais poderosos do país, prestou uma continência vigorosa e respeitosa para Helena. A mão direita na têmpora, postura de aço. Não era uma saudação protocolar de superior para inferior. Era uma saudação de um subordinado prestando honras a um líder supremo. Senhora General. A voz dele trovejou pelo pátio. Este subordinado peça pelo atraso. Perdoe-me, comandante. Senhora General? Comandante? A palavra atingiu Mendes como um tiro de fuzil. O cérebro dele entrou em curto-circuito. No Brasil, chamar alguém de comandante com essa reverência vindo de um 4 estrelas. Só podia ser alguém acima dele ou uma lenda viva. Mas aquela mulher era jovem. As famílias, os soldados, Gabriel. Todos estavam de boca aberta. Helena apenas assentiu levemente com a cabeça. Como se viu, não podia bater continência, mas o gesto carregava autoridade. General Oliveira. Faz tempo. Não era para você ter vindo até aqui, desculpe o incômodo. De forma alguma, senhora. Se a borboleta de aço chama, eu venho do inferno se for preciso. Mas... o que a senhora faz aqui? Ouvi dizer que veio visitar um sobrinho? Borboleta de aço. Um murmúrio começou entre os coronéis da comitiva. Meu Deus! É ela? A general Helena Siqueira? A primeira mulher a comandar tropas de combate? A estrategista lendária do Estado-Maior? A dama de ferro do exército? A lenda que se aposentou precocemente? A ficha caiu como uma bomba. Helena Siqueira. Primeira de sua turma na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, pioneira nas Forças Especiais, ex-vice-chefe do Estado-Maior. Conhecida como borboleta de aço pela elegância implacável e pela mente tática afiada. Ela era uma lenda viva que moldou a doutrina moderna do exército brasileiro antes de se retirar para a reserva. Mendes sentiu o sangue drenar do corpo. Ele havia insultado uma general de exército da reserva. Uma lenda. Suas pernas cederam. Helena ignorou o choque geral e apontou para Mendes. Aquele tenente-coronel ali. Mendes encolheu-se. Ele questionou minha vestimenta. Até aí tudo bem, zelo pela disciplina. Mas ele insultou meu sobrinho, dizendo que o espírito militar dele era podre por causa da família. E... ela fez uma pausa dramática. Perguntou em que boate eu trabalhava e se eu estava aqui para caçar homem rico.
O rosto do general Oliveira ficou roxo de fúria. A temperatura do pátio caiu 10 graus. Ele virou-se lentamente para Mendes. Tenente-Coronel Mendes. A voz era baixa, mas terrível. Levante a cabeça. Mendes levantou, tremendo como vara verde. É verdade o que a general Helena disse? Mendes não conseguia falar. O silêncio foi a confissão. Seu canalha. Oliveira rosnou. Você sabe o que é essa farda que veste? Você sabe o peso dessas estrelas e da folha de carvalho? Elas representam a honra da nação. E você usa essa farda para jogar lama no rosto de uma das maiores heroínas deste exército? Pior. Oliveira gritou, fazendo todos pularem. Você olhou para uma mulher, uma cidadã, e a julgou como um pedaço de carne barato? Aos seus olhos sujos, a general Helena, que dedicou a vida à pátria, parecia apenas uma mulher vulgar. Mendes caiu de joelhos. Perdão, general. Pelo amor de Deus. Eu não sabia. Eu cometi um erro mortal. Calha a boca. Oliveira trovejou. Não peça perdão a mim. Ajoelhe-se para ela. Embora eu duvide que você mereça o perdão dela. Mendes rastejou na direção de Helena, chorando copiosamente. Mas Oliveira o interrompeu com um gesto. Virou-se para Helena, curvando a cabeça. Minha general, sinto vergonha. A falha é minha por ter tal oficial sob meu comando. Assumo total responsabilidade. Helena negou com a cabeça. Não é culpa sua, Ricardo. Em qualquer floresta grande, há madeira podre. O importante é como podamos essa madeira. Helena caminhou até Gabriel, que chorava em silêncio, e o abraçou. Viu? Está tudo bem. Oliveira deu a ordem ao seu ajudante de ordens: chame o comandante militar do Planalto e a polícia do Exército. O tenente-coronel Mendes está exonerado do comando a partir deste segundo. Ele ficará detido no alojamento aguardando inquérito policial militar, IPM. Comunique o Centro de Inteligência do Exército. Quero uma devassa na conduta dele. 2 policiais da PE com braçadeiras vermelhas e capacetes pretos levantaram Mendes do chão pelos braços, como se ele fosse um boneco de pano. Suas divisas pareciam opacas sob o sol. Ele foi arrastado para fora do pátio sob o olhar de centenas de pessoas. A fofoca mudou instantaneamente. Meu Deus, era a general Helena. A borboleta de aço. Bem feito para o Mendes. Mexeu com a pessoa errada. Mais tarde, numa tenda reservada, Oliveira e Helena conversavam. Minha general, pretendo expulsá-lo da força. Indignidade para o oficialato. Helena tomou um gole de café e balançou a cabeça. Expulsar é fácil, Ricardo. Você tira a farda e joga o problema para a sociedade civil. Ele vai viver amargurado, culpando o sistema. Não aprendemos nada com isso. O que a senhora sugere? Mande-o para a fronteira. Amazônia. Cabeça do Cachorro ou fronteira com a Bolívia. Um pelotão especial de fronteira PF, isolado sem conforto. Selva? Sim. E mais, coloque-o sob o comando de uma mulher. Uma oficial competente e dura. Ele vai ter que bater continência para uma mulher todo dia, receber ordens e aprender que competência não tem gênero. Faça ele rastejar na lama, comer ração operacional e sentir na pele o que é ser soldado de verdade. Isso é reeducação. Oliveira sorriu, admirado. Cruel e eficiente como sempre, general. Será feito. 1 ano se passou. O batalhão de forças especiais realizava o mesmo evento. O clima era outro. Havia faixa sobre respeito e família. O novo comandante abriu o discurso pedindo desculpas pelos erros do passado e exaltando a importância do respeito ao cidadão. Gabriel, agora cabo, guiava as famílias com um sorriso confiante. Ele não era mais o garoto assustado. Era um líder respeitado pelos pares, conhecido como sobrinho da lenda, mas admirado por seu próprio esforço.
Longe dali, no coração da selva amazônica, num PF úmido e quente na fronteira com a Colômbia. Um homem com a pele curtida de sol, usando uma farda suja de lama e patente rebaixada, agora major, após o julgamento, consertava uma cerca de arame sob nuvens de mosquitos. Roberto Mendes. Ele não tinha mais a arrogância no olhar. Tinha cansaço e, lá no fundo, uma pitada de humildade recém-adquirida. Major Mendes. O relatório de patrulha fluvial está pronto? Uma voz feminina firme soou. A comandante do PEF, uma major jovem e vibrante. Mendes largou o alicate, limpou as mãos na calça e prestou uma continência perfeita. Sim, senhora major. Está na sua mesa. O reparo da cerca também será concluído hoje. Ótimo trabalho, major. Continue assim. Obrigado, comandante. Selva. Ele olhou para a floresta infinita. A lição da borboleta de aço fora dura, mas necessária. Ele estava reaprendendo a ser humano e soldado do jeito mais difícil. Anos depois, no Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Rio de Janeiro. Gabriel, agora um terceiro sargento recém-formado pela ESA, com as divisas brilhando no braço, caminhava ao lado de uma senhora elegante de cabelos grisalhos. Tia, eu consegui. Eu sabia que conseguiria, Gabriel. A senhora tinha razão. A farda não serve para oprimir, serve para servir. Helena sorriu, olhando para o céu azul do rio. Nunca se esqueça disso, meu sargento. Brasil? Gabriel respondeu com orgulho. A lenda da borboleta de aço continuava viva não em